A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 5, que diz: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. A palavra do Senhor aqui no capítulo 4, nós vamos ver que do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ver Paulo falando sobre os ministros encarregados, dos ministérios, ou melhor, dos mistérios de Deus. Nós vamos ver Paulo, o apóstolo de Cristo, ele falando já no primeiro versículo, dizendo: assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Paulo ele está dizendo que todos os homens eles deveriam e devem olhar para os servos do Senhor, para os ministros do Senhor, e considerar eles como servo de Deus. E ser considerado como servo de Deus é sofrer as aflições de Cristo, passar por situações realmente por pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não ceder, e não, muitas das vezes, retribuir com a mesma moeda a forma que possamos estar sendo até mesmo tratado. É ser perseguido, é ser muitas das vezes caluniado, mas ser considerado servo de Cristo nas nossas atitudes, nossas formas de agir, de reagir a certas situações. Pedro ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo de número 10, nós vamos ver Pedro falando sobre o viver para Deus. E ele diz no versículo de número 10 do capítulo 4, ele diz: servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Versículo 11 ele diz: se alguém fala, fale com quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, a orientação de Paulo, que nós possamos ser bons administradores dessa multiforme graça de Deus. Devemos comunicar a palavra de Deus. Se é servir, que nós viemos servir segundo a força do Senhor, segundo a força que Ele nos concedeu, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E Paulo ele continua no versículo 2, dizendo: além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis, do que se espera, do que assim, pessoas assim que são encarregadas como servos de Deus, como aqueles administradores, o encarregado do ministério de Deus, é que essas pessoas elas sejam encontradas pessoas fiéis, pessoas que não se corrompem, pessoas que não mentem, ministros que não enganam, ministros que não são oportunistas. Então, assim, é o que se espera daquele que realmente tem um ministério, tem um encarregado do ministério e dos mistérios de Deus. Quem é encarregado disso vive uma vida
né, de uma forma onde todos os homens elas devem considerá-lo servo de Cristo. Servo de Cristo por não estar fazendo a vontade do mundo, por não estar andando segundo o curso do mundo. E quando nós olhamos, Paulo ele diz que assim deve ser encontrado fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis uns aos outros, não sendo enganadores, não sendo mentirosos. Isso é o que realmente o ministro ele é encarregado, que é encarregado do mistério de Deus. Ele é realmente um servo do Senhor que anda segundo a vontade do Senhor. E são vistos por todos como um homem de Deus. No versículo 3 ele diz: no entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Paulo ele está dizendo que aqui nós vamos perceber que mesmo sendo ministro encarregado dos ministérios ou dos mistérios de Deus, mesmo sendo alguém que vai estar encarregado ali, de ser, devem ser considerados como servo de Cristo pelos outros, que devemos ser encarregados, e nisso devemos nos encontrar fiéis, devemos ser fiéis ao Senhor e ao próximo. No versículo 3, Paulo está dizendo que está demonstrando que mesmo andando segundo o curso, segundo a vontade de Deus, ele vai ser julgado. E Paulo ele dá uma resposta: no entanto, pouco me importa se sou julgado por vós. Isso acontece, pois muitas das vezes, se nós pararmos para dar importância ao que estão falando, aos como estão julgando, até mesmo dentro da própria casa do Senhor e dentro até do próprio ministério, se nós pararmos para observar, vamos dar lugar, dar ouvido aos julgamentos, nós não vamos prosseguir. Se formos olhar o tribunal humano, vamos botar a sociedade hoje julga da sua maneira. E Paulo está dizendo: no entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, que nem eu julgo a mim mesmo. Versículo de número 4, ele diz: pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, nem por isso sou inocente, pois quem me julga é o Senhor. É Ele que vai nos julgar. Então, por isso nós não devemos, embora estejamos conscientes de que não há nada, contra nós, de repente você está pregando a palavra, isso está incomodando, de repente o Espírito Santo de Deus que está na tua vida tem te usado, e muitas vezes com isso o julgamento vem, a tribulação, a perseguição vem, as invejas vêm. Mas Paulo está consciente que não havia nada contra ele. Ele tinha certeza que nem por isso ele era inocente, ele era um pecador. Pois quem me julga é o Senhor. É isso que sustenta Paulo. Mesmo no tribunal humano, mesmo sendo ali na sua consciência que não havia nada contra ele, Paulo sabia que era Deus que pelejava por ele. É isso que nós precisamos entender. É o Senhor que vai pelejar por nós. É o Senhor que está na nossa vida. É Ele que está acompanhando. E Ele que vai liberar a sentença. É Ele que nos recompensará. É Ele que está na nossa vida. Se assim estamos dando lugar ao Senhor. Nós vamos observar
que Paulo ainda vai dizer no versículo de número 5, onde ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Nós vamos ver que Paulo, ele sabia, que o dia do Senhor iria vir, o juízo final, o dia onde o Senhor ele vai julgar os mortos e os vivos. Quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo de número 20, no versículo 12, a palavra diz: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a obra de Deus. Então, o justo juiz, ele irá julgar. É ele que conhece. Ele trará à luz aquilo que está oculto, aquilo que está nas trevas, aquilo que possa estar muitos praticando, fazendo, achando que não está sendo visto, até mais no dia do Senhor. Quando vier o dia do Senhor, ele não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações, porque o coração do homem é enganoso. Tudo que está em oculto será revelado. E será revelado pelo Senhor, e ele dará a recompensa, o justo juiz. Ele vai dar a recompensa naquele grande dia. No versículo de número 16 de Romanos 2, a palavra do Senhor diz: isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Então o Senhor ele vai julgar os pensamentos secretos de todos os homens, seja dos mortos que vão ressuscitar, seja daqueles que estiverem vivos, eles serão julgados. E cada um vai receber o seu reconhecimento da parte de Deus, seja bom, seja ruim, mas cada um receberá a recompensa. Por isso que no dia de hoje nós precisamos estar cada dia, vivendo, não julgando, não apontando, porque o Senhor ele conhece a intenção do coração. O Senhor ele conhece o pensamento do homem. O Senhor ele sabe, mais que esteja escondido, mais que esteja oculto, o Senhor conhece. Paulo tinha consciência que não havia nada contra ele, mas nem por isso ele se justificava, nem por isso, pois quem me julga é o Senhor. Então nesse dia, fale com o Senhor. Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe muitas das vezes, como muitos estão vivendo hoje em aflição, estão vivendo hoje em depressão, estão vivendo hoje com dificuldade, porque só precisa se confessar diante do Senhor. Coloca diante do Senhor todas as coisas, tudo que te oprime, tudo que te prende, tudo que está causando essa enfermidade na tua alma. Coloque para fora nesse dia, fale com o Senhor, peça perdão a Ele, abra a tua boca e fale com Ele, coloque diante dEle, que eu tenho certeza que vai vir um alívio. Muitos estão hoje morrendo, até mesmo ministros encarregados dos mistérios de Deus estão morrendo, espiritualmente até, porque muitas das vezes estão precisando falar com Deus, precisando de expor realmente certas coisas. Então que nesse dia você possa entender que essa palavra
ela te chama para que você venha colocar diante de Deus todas as coisas. Se a tua consciência ela não te incrimina, você entende, como Paulo aqui, pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Se esse versículo você tem a consciência tranquila de que nada, que quem vai te julgar é Deus, de que você está andando nos caminhos do Senhor, está realmente fazendo tudo correto, tudo para agradar ao Senhor, né? E você sabe disso, e você continue. Mas se algo te acusa, algo te oprime, coloca na claridade. Coloca na claridade, tira da escuridão. Né? Tira da escuridão. Porque o que está na escuridão precisa ser colocado numa claridade para que haja paz, para que você tenha paz, para que você consiga permanecer de pé. Porque o justo juiz, ele vai, naquele grande dia, ele diz: eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se alguns livros. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Até aqueles que morreram. Eles morreram, mas vai chegar o grande dia. E eles ressuscitarão para esse juízo final. A palavra ainda diz, Apocalipse 20, versículo 13, dando continuidade, ele diz: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos aqueles que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. O lago de fogo é o inferno. E ele é real. Então, se hoje você precisa voltar para a presença do Senhor, entregar a tua vida, voltar a caminhar, colocar na claridade tudo que está na escuridão, né? Eu te recomendo a dar ouvido a essa palavra, porque tem aqueles mortos que o mar tragou, levou, eles vão ressuscitar para um julgamento, ou para a vida eterna, ou para o tormento eterno. E o fim daqueles que não confessa os seus pecados, que não vive, não se coloca diante do Senhor em humilhação, e até mesmo muitas das vezes diante dos homens. O fim dele é não ter o teu nome, o nome escrito no livro da vida e ser lançado no lago de fogo. Uma palavra um pouco pesada, mas é uma realidade daquilo que está para acontecer. Os sinais que nós vimos hoje estão acontecendo no mundo. Falta de amor, falta de paz, de guerras, problemas políticos, problemas da economia, tantas coisas acontecendo. Isso é sinal da vinda do Senhor Jesus. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.